Olá, eu sou o pastor Arlênio Machado e essa é a classe Propósitos. Por favor, abra a sua apostila na lição intitulada Moldados para Servir. Há alguns anos, um álbum contendo os maiores sucessos de Elvis Presley esteve em primeiro lugar de vendas muitos anos depois da sua morte. Apesar do seu enorme sucesso, Elvis foi, de acordo com seus amigos, uma pessoa frustrada, infeliz. Morreu em consequência do abuso de drogas com apenas 42 anos. Priscilla Presley, sua esposa, ela disse em entrevista: Elvis nunca entendeu o que deveria ser nesse mundo, ou qual era o propósito da sua vida. Pensava que estava aqui por um motivo, talvez para pregar, servir ou salvar, talvez para cuidar das pessoas. Esse desejo agoniante estava sempre presente nele, e ele sabia que não o estava realizando. Chegou a um ponto de não mais querer pensar sobre o assunto. Queridos, Elvis não encontrou uma pista de onde deveria ter começado a sua busca por propósito. De uma certa maneira, ele estava absolutamente perdido. Nós estamos na classe Propósitos e nós vamos ver hoje o quarto propósito para a sua vida, que está na parte superior do seu esboço. Você foi moldado para servir a Deus. Elvis Presley achava que estava aqui para fazer alguma coisa, para servir, para pregar, para salvar, para fazer alguma coisa com a sua vida, mas ele não conseguiu entender o que era. Disse a sua esposa: eu não quero cometer o mesmo erro. Efésios capítulo 2, o versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você pode sublinhar: criação de Deus. Você foi feito para dar uma contribuição, não apenas para consumir. Deus o criou para fazer uma diferença. O que importa não é quanto tempo você vive, mas como você vive. O que importa não é a duração da sua vida, mas a doação da sua vida. Ninguém nesse planeta viaja de graça. Todos nós devemos retribuir com alguma coisa. Todos devemos dar uma contribuição. A Bíblia nos diz que fomos criados para servir, salvos para servir, recebemos dons para servir, fomos moldados para servir, recebemos de Deus o mandamento de servi-lo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Seu propósito na vida é ser quem Deus planejou que você fosse. Ele lhe deu talentos, Ele lhe deu habilidades, Ele lhe deu uma história de vida, e Ele lhe deu experiências. Tudo isso, enfim, para beneficiar outras pessoas, para você usar no serviço a outras pessoas. Então anote aí no seu esboço: meu quarto propósito de vida é servir a Deus através do serviço aos outros. Esse é o meu quarto propósito de vida. Você quer saber por que você está vivo? Essa é a razão. Você não foi colocado aqui apenas para ocupar espaço, para consumir, para passear de graça pela vida. Não! Você foi colocado aqui para servir a Deus, e o modo como você o faz é através do serviço a outras pessoas. Agora, alguns aqui querem servir a Deus, mas não querem servir aos outros. Não é verdade? Mas você não pode agir assim. O único modo pelo qual você pode servir a Deus é servindo aos outros. Você serve a Deus servindo aos outros. Agora, a Bíblia tem uma palavra para definir isso. É o que chamamos de ministério. Ministério. Da mesma forma como adoração, comunhão, discipulado,
palavras que nós já examinamos nas 3 últimas semanas. Ministério também é uma palavra mal compreendida. Quando eu digo a palavra ministério, muitas pessoas pensam em um pastor, um pregador, um missionário, pensam em alguém usando uma gravata, um terno, que fala de maneira esquisita. Vocês sabem como é. Mas a Bíblia diz que todo cristão é um ministro. E você sabe, nem todo cristão é um pastor, mas todo cristão é um ministro. Ministério significa apenas usar a minha vida, a minha maneira de ser para a ajuda para alguém. Ministério é usar a minha vida para ser ajuda a alguém, em nome de Deus. Isso é ministério. Toda vez que você usar os seus talentos, as suas habilidades, a sua história, as suas experiências para ajudar alguém, sabe o nome que damos a isso? Ministério. Você sabe o que você é? Um ministro. Na Bíblia, as palavras serviço e ministério são a mesma. Na Bíblia, servo e ministro são as mesmas pessoas. Então, todos nós somos chamados de ministros. Se você é chamado para salvação, então você também é chamado para servir. Toda vez que você usar seu talento para ajudar alguém, você está ministrando, você está servindo. Esse é o 4º propósito para a sua vida. Se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, então você também tem que crer que foi chamado para servir como Jesus serviu. A boa notícia é que Deus não apenas criou você para o serviço, mas Deus deu também um modelo de serviço. Ele mesmo veio à terra e disse: é assim que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês me observem e façam como eu fiz. Então ele veio à terra em forma de homem, Jesus, e disse: é isso que eu quero que vocês façam com suas vidas. Você foi criado para ser semelhante a Jesus. E o que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra? Ele serviu. Ele serviu. Mateus 20, o versículo 28 diz: até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Hoje nós vamos aprender a servir como Jesus. Vamos ver hoje por que a maior emoção da vida é ser usado por Deus. A coisa mais vibrante, mais emocionante na vida é ser usado por Deus, é ser usado no serviço de Deus. O que é necessário para sermos usados e aprendermos a servir como Jesus serviu? São 3 coisas necessárias. Aprendendo a servir como Jesus. Em primeiro lugar, servir como Jesus significa estar disponível. Disponível. Um dia Jesus vinha andando por Jericó, quando um homem cego começou a gritar por ele. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 30. 2 cegos puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os, perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Queridos, eu quero que vocês sublinhem a palavra parando. Parando. Jesus parou. Se você quiser ser usado por Deus, você quer servir a Deus, você precisa estar pronto a ser interrompido, pronto a parar. Muito do ministério de Jesus e de seus milagres foram interrupções. Pense nisso. Todas as pessoas que ele curou, o homem cego, o homem coxo, as pessoas doentes, o homem paralítico, a criança morta, todos foram interrupções. O primeiro milagre, uma interrupção num casamento, faltou o vinho. O segundo milagre, uma interrupção a caminho da Galileia. Está escrito que Jesus parou. Quase todos os milagres que Jesus fez foram realizados porque Ele permitiu que as pessoas o interrompessem. Quase tudo no seu ministério foi feito por quê? Porque Ele permitiu que as pessoas o interrompessem.
Provérbios capítulo 3, versículo 28. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Interrupção. Uma pessoa que tem o coração de servo não procrastina, não adia, ela é espontânea, ela é sensível, ela diz: tudo bem, vamos lá, vamos ver como eu posso ajudar você. Aqui está o lema de John Wesley: faça todo o bem que puder, com todos os meios, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder. Isso, meus amigos, é grandeza. Isso é ser moldado para servir a Deus. Você precisa estar disponível, você precisa querer dar o passo e dizer: tudo bem, Deus, eu estou saindo do meu conforto, o que o Senhor quer que eu faça? Use a minha vida, Deus. Queridos, há pessoas feridas ao nosso redor, e feridas não podem esperar. Nós temos que ajudar as pessoas agora. O que nos impede de estar disponíveis? Muitos dizem: eu gostaria de ser usado por Deus, eu gostaria de ter o poder de Deus na minha vida, eu gostaria de servir a Deus, mas eu não tenho disponibilidade agora. Queridos, o que nos impede de estar disponíveis? 3 barreiras. Deixe-me falar de 3 barreiras comuns. A primeira barreira: egocentrismo. Filipenses 2,4, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Por que Paulo disse isso? Querido, toda vez que você vir uma necessidade bem à sua frente, sabe da maior? Deus está lhe dando uma oportunidade de servir. Eu quero repetir: toda vez que você vir uma necessidade bem à sua frente, uma coisa bem óbvia, alguém em necessidade, Deus está lhe dando uma oportunidade de você aprender a servir, aprender a ser como Jesus e servir como Jesus serviu. O inimigo número 1 da compaixão são as ocupações. Nós estamos sempre muito ocupados. Porque eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para servir, eu tenho a minha agenda, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho meus objetivos, eu tenho minhas ambições. Seja qual for o problema, nós penduramos um aviso no peito que diz: não perturbe, e a porta do nosso coração está fechada. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós dizemos: não me perturbe, não perturbe o meu coração, eu tenho meus objetivos, eu tenho que cuidar da minha vidinha aqui. Por isso, não me perturbe com as necessidades de outros. Egocentrismo é a primeira barreira. Segunda barreira: perfeccionismo. Querer que tudo esteja absolutamente perfeito. Olha, quando tudo estiver correto, quando todas as coisas estiverem no seu devido lugar, então eu vou servir. Eclesiastes capítulo 11, o versículo 4 diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Servos verdadeiros, servos semelhantes a Jesus, fazem o melhor que podem com o que têm para Jesus hoje. Eles não esperam. Não esperam. Aqui na CIB, nós cremos assim. Aqui nós praticamos o princípio do melhor possível. O princípio do melhor possível diz que não é necessário ser perfeito para obter a bênção do Senhor. Você entende? Então coloca de lado o egocentrismo, coloca de lado o perfeccionismo. Isso são barreiras para você servir a Deus. Terceira barreira: materialismo. Lucas capítulo 16, o versículo 13 diz assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por favor, sublinhe as palavras não podem. Não podem. Jesus não disse: vocês não devem servir a 2 senhores. Ele disse: vocês
não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Vocês têm que tomar uma decisão, se querem ser ricos ou se querem ser abençoados. Entendeu? Eu estou dizendo que vocês têm que perguntar qual é a prioridade número 1 em suas vidas. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, é impossível. Portanto, diga: vou trabalhar para a construção do reino de Deus, não o meu reino. Coloque isso em primeiro lugar. Deixe Deus cuidar do que Ele deseja fazer com a sua vida, mas em primeiro lugar, a construção do reino de Deus. Se o seu trabalho o está impedindo de desempenhar qualquer tipo de ministério, você precisa fazer ajustes. Se a sua agenda o atrapalha, faça ajustes. Se o seu lazer o atrapalha, faça ajustes. Se um relacionamento atrapalha você, faça ajustes. Servir significa estar disponível. Você sabe o que mais? Servir como Jesus significa ser grato. Grato. Para servir como Jesus, nós precisamos servir com gratidão, porque nós estamos tendo uma oportunidade de serviço. Veja o que a Bíblia nos conta a respeito do que Jesus disse ao ressuscitar Lázaro. Isso mesmo. João capítulo 11, os versículos 41 e 42 dizem assim: então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus tinha uma atitude de gratidão em tudo que ele fazia. Veja, ele estava ali para ressuscitar Lázaro, e a primeira coisa que ele faz: Pai, eu te agradeço. Começava com gratidão. Essa foi a atitude de Jesus no ministério. Agora talvez você esteja pensando: eu também ficaria muito grato se eu pudesse ressuscitar pessoas da morte. Queridos, Jesus também estava grato nos momentos difíceis. Ele estava grato quando foi crucificado. Jesus estava grato quando as coisas não eram fáceis no ministério. Essa era a sua atitude quando desempenhava o ministério. Ministério e milagres sempre ocorriam com essa atitude de gratidão o tempo todo na vida de Jesus. A Bíblia fala sobre nossa atitude de gratidão no Salmo 100, o versículo 2. Veja esse versículo: servi ao Senhor com alegria. Por que servimos a Deus com gratidão e não por obrigação? Por quê? O que nós temos a agradecer? Nós servimos com gratidão porque Deus nos deu a vida através de Jesus. Ele nos salvou. E se Ele nunca mais fizesse mais nada por nós, se do céu não caísse mais nenhuma bênção sobre a nossa vida, a salvação já seria motivo suficiente para sermos gratos pelo resto da nossa vida, servindo a Ele em retribuição. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, ele diz no capítulo 1, versículo 9: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos salvou. E motivados por isso, pelo que Jesus fez por nós, nós o servimos em retribuição. Mas, mais uma vez, existem barreiras que se levantam no nosso caminho. A primeira barreira é a comparação e a crítica. Quando você se compara aos outros, quando você os critica, isso faz uma barreira se levantar no seu caminho, impedindo você de ser grato. Romanos 14, 4 diz: quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. Então, querido, não faça comparações, não faça críticas. Isso rouba a gratidão do seu coração. Segunda barreira para a gratidão: motivações erradas. Mateus capítulo 6, o primeiro versículo diz assim:
tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. A motivação errada de querer aparecer, a autopromoção e o papel de servo não se misturam. Quem quer aparecer nunca vai servir, mas é fácil a gente confundir os dois, não é verdade? Vamos admitir, algumas vezes o papel de servo é a nossa maneira de tentar manipular Deus. Sabe como? É difícil admitir que nós temos motivações erradas. Eu as tenho, você também tem. E se você quer aprender a servir como Jesus, precisa aprender a servir com gratidão, com um coração generoso. Você precisa ficar disponível, precisa manter-se grato. E uma das coisas que atrapalha a sua gratidão são motivações erradas. Terceiro, servir como Jesus significa ser fiel. Fidelidade. Agora, o que significa ser fiel? Significa que você não vai desistir. Você vai ficar firme. Não desiste no meio do seu compromisso. No final do seu ministério aqui na terra, Jesus disse em João 17,4: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Sublinha a frase, completando a obra que me deste para fazer. Eu quero que você possa dizer isso quando você chegar ao céu. Você completou o trabalho que Deus lhe deu para fazer. Se você quer ser como Jesus, significa que você vai servir enquanto estiver vivo. Talvez você se aposente de algum trabalho secular um dia, mas você nunca vai se aposentar do seu ministério, nunca. Deus quer que você sirva para o resto da sua vida. Como já disse, ninguém veio a passeio nessa terra, ninguém. Deus quer que façamos uma contribuição. Então, o que nos motiva a continuar servindo, continuar servindo, continuar servindo? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Como permanecer fiéis? O que nos motiva a ficarmos fiéis no serviço a Deus durante nosso longo percurso aqui na terra? Há 2 ou 3 coisas. Na verdade, há uma série de coisas. Há aquilo que acabamos de falar, ser grato por todo o passado que Deus já perdoou na nossa vida. Depois, há a certeza de recompensas futuras. Deus disse, você será recompensado por toda a eternidade, por aquilo que você fizer aqui na terra, ao me servir através do serviço aos outros. Você será recompensado na eternidade. Também sabemos que aquilo que nós estamos realizando é o que realmente importa. Queridos, vamos ser honestos. A maior parte do serviço que fazemos aqui na terra, dos trabalhos que realizamos aqui na terra, não tem realmente muita importância. Não tem. Muitas das coisas que nós fazemos, secularmente falando, não vai fazer muita diferença na semana que vem, ou no ano que vem, ou na próxima década, ou mesmo eternamente. Mas olha, toda vez que você serve em nome de Jesus, não importa o quão pequeno seja o serviço, não importa, isso é importante. 1 Coríntios 15, 58 diz, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Note e sublinhe, sempre traz proveito. O que significa que tudo que você faz em nome de Jesus importa. Até mesmo coisas pequeninas e talvez insignificantes. Por quê, querido? Porque no livro de Deus não há
serviços pequenos. Não há. Ele diz, mesmo que você dê um copo d'água em meu nome a um pequenino irmão, isso conta. Aos olhos de Deus, há enormes recompensas para serviços pequenos. Por quê? Porque tudo importa. Com nossa perspectiva limitada, nós não podemos ver como nossos pequenos atos têm grandes consequências. Mas tem, gente. Tem sim. Veja essa história. Há muitos anos atrás, 2 adolescentes tentaram entrar em um culto, numa noite, em uma igreja. Essa igreja estava lotada. Eles tentaram entrar, mas não conseguiram lugar. Então, eles resolveram ir embora. Mas quando eles fizeram o movimento de ir embora, um dos diáconos disse, meninos, esperem, eu vou encontrar um lugar para vocês. E pessoalmente, ele os acompanhou até encontrar 2 lugares. Naquela noite, os 2 meninos aceitaram Jesus. Um deles se chamava Billy Graham. Billy Graham depois levou milhões de pessoas a Jesus. Agora me diga, você acha que esse diácono vai receber créditos no céu? Eu não tenho dúvidas. Então, querido, olhe ao seu redor. Tudo que está acontecendo nessa classe, tudo que está acontecendo nessa igreja, foi feito por gente anônima. Eu honro esses voluntários, sabe por quê? Porque tudo que eles fazem é importante, tudo importa. Agora eu sei que alguns devem estar dizendo, bem pastor, você sabe, uma igreja desse tamanho não precisa da minha ajuda. Você está brincando, não é? Eu costumo dizer, igreja grande, trabalho grande. Vem passar um dia comigo. Eu vou mostrar a você uma centena de necessidades que ainda não foram supridas. Sempre há mais necessidades a suprir do que pessoas desejosas de se levantar de suas cadeiras e dizerem, eu fui feito para servir a Jesus. Agora, você pode estar pensando que ninguém está prestando atenção em você ou no seu serviço, ninguém repara no que você faz, mas querido, Deus está observando. Hebreus capítulo 6, o versículo 10 diz assim, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram. Como? Na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos e irmãs na fé. Então diz que quando você ajuda seus irmãos e suas irmãs na fé, Deus não esquece desse trabalho. E Deus cumpre suas promessas. A gente vê em Mateus 25, 21, muito bem, Jesus dizendo, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha, participe da alegria do seu Senhor. Sabe o que é isso? É a recompensa eterna que você receberá pelo trabalho realizado em servir aos outros. Sabe, querido, mais do que qualquer outra coisa, é isso que eu quero que Deus possa falar de você no futuro. Eu tenho dedicado a minha vida para que quando você estiver diante de Deus um dia, Ele possa olhar para você e olhar nos seus olhos e dizer, muito bem, bom trabalho, você fez o que eu planejei que você fizesse na terra, você me adorou, você teve comunhão com os outros, você cresceu à semelhança de Jesus, você serviu de acordo com a forma que eu lhe dei, muito bem, bom trabalho. Querido, eu quero que Deus possa dizer isso sobre você, ou dizer isso a respeito de você, porque você foi moldado para servir a Deus. Eu quero que Deus olhe nos seus olhos e diga, muito bem, meu filho, bom trabalho, meu filho. Pergunta, Deus vai poder falar o muito bem para você? Deus vai poder falar o muito bem para você? Você passou a sua vida me servindo, muito bem. Ele vai poder dizer isso? Você está contribuindo ou você está ocupado demais? Você está servindo ou você está ocupado demais? Você está esperando as coisas melhorarem?
Você está esperando uma ocasião melhor? Você tem outras prioridades na vida? Um dia, Napoleão apontou para a China, no mapa, e disse: aqui está um gigante adormecido. Se ele acordar, vai sacudir o mundo. Toda semana, eu olho para a nossa família, segunda igreja, e eu digo: aqui está um gigante adormecido. Se todos aqui servirem a Deus, que tipo de reação enorme, espiritual, nuclear, poderemos ver acontecendo em Itaperuna, no Rio de Janeiro e no mundo. Querido, eu não estou fazendo apologia aqui ao dizer que a coisa mais importante de sua vida é servir a Deus no ministério. Isso é muito mais importante do que a sua carreira, do que o seu lazer, do que qualquer coisa que você possa imaginar, porque essas coisas não vão durar para sempre, mas ministério vai durar para sempre. Você foi colocado na terra para servir a Deus, servindo aos outros. Muito obrigado por sua atenção e que Deus o abençoe.